Olá a todos do canal. Que Deus os abençoe abundantemente. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Em momentos de atribulação e de sofrimento, o salmista clama a Deus, seu único refúgio. No Salmo 64, vemos uma forte oração de Davi pedindo a proteção de Deus diante das ameaças de seus inimigos. O justo se alegrará em Deus, pois está sempre à sombra de seus olhos. As palavras de clamor do Salmo 64. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espada e armaram como suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem de lugar oculto ao que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam procurando maldades, procuram tudo o que se pode procurar. E o íntimo pensamento e o coração de cada um deles são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua própria língua tropece contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Amém. Interpretação do Salmo 64, versículo 1 a 4. Esconde-me do secreto conselho dos maus. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espada e armaram como suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem de lugar oculto ao que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Nestes versículos são destacados o clamor a Deus por proteção, o pedido para que os inimigos, os que praticam a iniquidade, não perturbem o coração do justo, pois há a confiança de que Deus sempre virá em nosso refúgio. Versículos 5 a 7. O coração de cada um deles são profundos. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam procurando maldades, procuram tudo o que se pode procurar, e o íntimo pensamento e o coração de cada um deles são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. O salmista descreve o pensamento do ímpio, pois sabe que em seus corações não há temor a Deus. No entanto, confiante, o justo sabe que o Senhor é fiel. Versículo 8 a 10. O justo se alegrará no Senhor. Assim eles farão com que a sua própria língua tropece contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. A justiça de Deus não falha. Os justos se alegrarão em Deus, seu Salvador, pois sabe que nele está sua força e com ele encontrarão seu refúgio e salvação. O seu coração se alegrará e a glória do Senhor acontecerá em sua vida. Amém.
Que Deus os abençoe abundantemente. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.